Eu vou começar então falando dessa atualização das infecções do trato urinário aí. É só uma coisinha lá no final. Vocês lembram que né, só para poder a gente repassar aqui rapidinho, deixa eu passar aqui rapidinho, só para ambientar vocês e colocar, né, todo mundo entender o que está rolando. Bom, beleza. Então, ó, né, as infecções transmissíveis, a gente falou aí da distribuição, a divisão das uretrites entre gonocócica e não gonocócica, né? Então, eu expliquei essa divisão, os tipos, então, de micro-organismos mais comuns entre eles, falei da Chlamydia trachomatis, né, o tipo de bactéria, né, que a coloração dela pelo grão não é muito visível, né, e tal. Então, falamos que ela é uma bactéria bem atípica, ela não consegue produzir seu próprio ATP e por isso ela precisa necessariamente estar dentro da célula para poder ter seus processos biológicos, né, sua multiplicação e tudo mais. Então, quando ela está fora, né, a forma infecciosa, é chamada de corpo elementar, e depois, então, na forma intracelular, é chamada de corpo reticular, né? Então, isso foi só para poder... Falamos dos tipos de infecção causada por cada uma delas, né, tanto pela clamídia, né, quanto pela Neisseria, que são as duas bactérias que nós estudamos, e falamos de algumas infecções típicas de cada uma delas, né? Então falamos lá da tracoma, falamos da gota diurna lá, né? E aí foi, né? Então, falamos delas aí, os tipos de diagnóstico, né? Falando que é muito difícil de visualizar em microscopia, por isso muitas vezes usa teste imunológico, biologia molecular, né, e tal. Depois partimos para a uretrite gonocócica, então falando do tipo, né, da incidência, né, mostramos a bactéria Neisseria gonorrhoeae, que é uma bactéria também, preferencialmente ela está dentro né, de células também, mas ela pode aparecer no meio externo. Principalmente quando ela está dentro aqui de um polimorfo nuclear, ela fica mais justinha, fica mais com essa aparência aqui. E do lado de fora, ela toma mais uma forma de coco mesmo, né? Especificamente. Mas é um diplococo gram-negativo, então, né? Causa também manifestações fora da região genital, né? Nas articulações, nos olhos e tudo mais. Né? Nas mulheres, diversas manifestações também, né? A vulvite, a vaginose, né? Vaginite, e por aí vai, né? E pode acender também, provocando endometriose, salpingite, por aí como a gente já falou. A cervicite de forma geral. Beleza. No homem, né, falando da gonorreia também, as principais manifestações. E no final nós vamos falar do tratamento. Aqui, gente, eu já mudei e é o que eu vou mandar para vocês lá. Então esse protocolo ele saiu agora, né, no dia 2/4/2012. Então, quando eu fiz aquela primeira aula, ela não estava disponível ainda. Agora, quando eu verifiquei lá, então vamos ver essa atualização. Então, eu acho importante atualizar para vocês, né? Então, colocou aqui, né? Eles colocaram, né, como primeira escolha, mesmo primeira opção, o tratamento com a ceftriaxona associada à azitromicina. Isso não mudou muito, não, tá? As doses também não foram muito mudadas. Agora, a segunda opção, para aqueles, né, a ceftriaxona continua sendo utilizada, entrando a doxiciclina aqui como a segunda opção. Na uretrite, né, daquela gonocócica, né, aqui, ó, primeiro, né, só deixando claro, essa é da uretrite sem identificação do agente etiológico. Então, quando eu não tenho certeza de qual que é o agente etiológico, eu atiro para todo lado, né, como a gente costuma dizer. Então, pega uma metralhadora giratória e vamos ver o que a gente acerta. Então, nesse caso, usa-se a ceftriaxona e a azitromicina nos tratamentos, né, para poder pegar tanto a Neisseria gonorrhoeae quanto também a clamídia, né? São os dois principais tipos aí. Não é? Beleza.
Vamos adiante. Então, na uretrite gonocócica, né, e demais infecções gonocócicas não complicadas, também, né, associação de ceftriaxona mais azitromicina. Na uretrite não gonocócica, só a azitromicina basta. Então, vocês percebam bem, quando eu tenho a certeza que é a uretrite não gonocócica, basta usar a azitromicina. E a segunda escolha, a doxiciclina. Então, quando a gente olha aqui, ó, qual que é a associação feita, então, entre esses fármacos, né? No caso de não conhecer o agente etiológico, eu uso a ceftriaxona para gonorreia e para clamídia eu vou usar a azitromicina. Caso a azitromicina não seja uma opção, né, diversos motivos aí, a pessoa ter alergia ou tiver problema hepático que pode comprometer o uso da azitromicina, tem a opção de ser a doxiciclina. Tá? Aqui, né, a mesmíssima coisa, quer dizer, eu tiro simplesmente aquela da gonorreia, né, e uso o tratamento da clamídia. A uretrite só por clamídia, né, está colocado aí também o caso. Aqui a não gonocócica, em geral, quando eu não tenho também o agente etiológico definido, mas está descartado a gonorreia. Aqui, quando eu tenho certeza que é por clamídia, você pode observar que é exatamente o mesmo tratamento. Certo? Retratamentos, ou seja, né, de infecções, quando volta, né, a pessoa abandonou o tratamento e teve novamente a infecção. É exatamente o mesmo quadro anterior, só que aqui eu aumento a dose principalmente da azitromicina. Então vai aqui, ó, 4 comprimidos, enquanto aqui eram 2, né? Então eu aumento a dose, ok? No caso, a ceftriaxona permanece aqui como primeira opção, mas eu tenho como segunda opção, diferindo aqui do quadro anterior, a gentamicina. A gentamicina é um aminoglicosídeo, tá? Então, nesse caso, eu já estou considerando uma possível infecção, resistência à ceftriaxona aqui no caso, tá? E tem um outro tipo, né, que é o terceiro mais comum, né, que é de bactéria causadora de uretrite, que seria o Mycoplasma genitalium. E nesse caso ele é tratado pela azitromicina. Então vocês percebam bem, eu tenho três principais causadores de uretrite, que são quem? A ceftriaxona, desculpe, o gonococo, né, a Neisseria gonorreia, a Chlamydia trachomatis e o Mycoplasma genitalium. Tem o Ureaplasma urealítico também, mas em menor proporção também. Então, que eu uso? Né? Quando eu não sei o agente causador, eu atiro com ceftriaxona para acertar a gonorreia, né? o gonococo, e a azitromicina, né? Ela pode pegar tanto a clamídia quanto o Mycoplasma genitalium, quanto também o plasma urealítico, que é o quarto lá, que seria também importante. Então, acaba sendo uma boa opção nesse tratamento. Entendido? Então, basicamente foram essas alterações. Agora, tem aqui também os casos que não entraram, né? Eu tenho uretrite aqui por tricomonas vaginalis, que pode, né, acometer muitas mulheres aí, né? Tá uma coceira terrível, mas aí no caso a gente vai falar nele, eu falo nele depois. Aí usa metronidazol, então não é o caso agora para nós. No caso da conjuntivite gonocócica, né, perceba que também a ceftriaxona, a única coisa que eu faço é aumentar a dose de 500 miligramas para 1 grama, né, e também intramuscular, dose única. Então, posso usar colírio? Sim, mas o melhor mesmo é fazer o tratamento sistêmico nesse caso. Na infecção gonocócica disseminada, né, quando tem em diversos locais do organismo, inclusive, né, nas articulações e tudo mais, excetuando aqui meningite e endocardite, utilização então de ceftriaxona 1 grama também e associação aí com a azitromicina. Bom, beleza, era basicamente isso que eu tinha para falar e eu vou colocar esse quadro lá de novo para vocês. É o mesmo slide, eu vou colocar, então vocês descartem depois o outro e já fiquem com o slide novo, tá?
com a nova atualização. Beleza? Bom, agora vamos para outra aula de hoje aqui, né? Que é a aula de beta-lactâmicos. Na verdade, eu vou começar falando um pouquinho aqui do beta-lactâmico, de forma geral, para entrar especificamente nas cefalosporinas. Bacana, então vamos lá. Então, lembrando, já que eu coloquei aqui, já acentuando, a cefalosporina pertence à grande classe, né? Ou melhor dizendo, a classe das cefalosporinas pertence à grande classe dos beta-lactâmicos. Então, que história é essa? Né? Então, a história do Alexander Fleming, né? Começou com Alexander Fleming, lá em 1828, quando ele faz uma observação lá no seu laboratório, lá no Hospital St. Mary, lá em Londres, né? Então, ele faz essa observação, vou até mostrar a placa ali para frente, de uma placa, né? Ele era microbiologista lá também, e observa que uma das placas dele tinha sido contaminada com o que acontece, né? Às vezes a gente está fazendo uma cultura por alguma distração ou por um erro de técnica, ou até mesmo contaminação prévia da placa do meio de cultura, nasce um fungo ali no meio, né? Cresce uma colônia de fungo. Então aconteceu isso, né? E ele observou o seguinte, né? Aqui está a colônia de fungo, né? Ele observou então que as bactérias não cresciam ao redor da colônia de fungo, né? Então essa observação, e isso ele, acredito eu, ele ter visto várias vezes antes de chegar a alguma conclusão, né? Então, quando ele conclui, então, falando, ó, se tem essa limitação aqui, né? Alguma coisa está sendo difundida aqui nesse meio, está sendo liberada aqui por essa colônia de fungo, que está impedindo o crescimento bacteriano. Então, vamos ver o que é, né? Aqui, ó, só em 1939 é que foi isolado mesmo a penicilina a partir do penicilino lotato. Então, foi o primeiro a ser retirado. Aqui é uma figura, né, de um fungo do gênero Penicillium, né? Parece uma vassourinha, né? Então, o gênero Penicillium é bastante abundante, tem bastante representante, Crisogênio, Notatum, né? Então, são diversos aí, tipos. Mas eles produzem, então, como produto, como subproduto do seu metabolismo lá, eles produzem a penicilina. Vocês têm que lembrar que esses micro-organismos estão aí na natureza brigando entre si para, né, ter alimento há milhares de anos, milhões de anos. Então, esses fungos desenvolveram essa técnica de defesa contra as bactérias, que foi justamente produzir uma substância que era jogada no meio e que limitava, então, o crescimento dessas bactérias. Ok? Muito bem, e essa substância é então a penicilina, né? Aqui é representado com o grupo R, aqui não, mas aqui está com o grupo R. Então, por que se chama então beta-lactâmico? Justamente por causa dessa lactama cíclica aqui, tá? Então eu tenho uma lactama cíclica, essa lactama cíclica, ela deixa eu só circular ela aqui. Cadê, caramba? Tem aqui ponteiros. Então, essa lactama cíclica, então, ela é responsável não só pelo nome da classe, né? Então, não só pelo nome da classe, quanto pelo mecanismo de ação dele também. Ela é que vai ser a responsável pela ligação com as enzimas que eles vão inibir. Então, aqui é só mostrando uma projeção aqui, né? Uma imagem tridimensional dessa de cá. Aqui o grupo R está sendo mostrado aqui com um benzeno, um benzil, né, que se chama então benzilpenicilina, né, G-benzatina. Então, aqui, ó, esse grupo R, né, aqui eu tenho então a lactama cíclica, ó, aquela lactama que a gente está representando ali, está aqui, tá? E tem um anel vizinho, que esse daqui vai variar de acordo com a subclasse aí dentro da classe dos beta-lactâmicos. Então, todos os antibióticos que possuem
esse anel beta-lactâmico, né? Então, que eles têm esse anel que a gente chama de beta-lactâmico, são chamados, então, de beta-lactâmicos, né? Então, são os antibióticos beta-lactâmicos. Bacana. Então, o grupo, né, de microbianos classificados como beta-lactâmicos possuem como esse núcleo estrutural, que é, né, anel beta-lactâmico, né, o qual confere atividade bactericida a esses fármacos, né? Aqui, só para poder exemplificar, aqui nós temos, então, as penicilinas, ok? Então, essa aqui, né, lembrando lá o anel beta-lactâmico, esse aqui é um exemplo das penicilinas. Aqui do lado eu tenho uma cefalosporina, também uma representação de uma cefalosporina. Aqui eu tenho um outro grupo também muito empregado em hospitais, que é uma carbapenema. Lembrando que aqui não fica muito bom de escrever não, tá, gente? E esse outro grupo aqui, ó, vocês percebam, ele não tem nenhum anel vizinho não, tá? Tá vendo? É só o anel beta-lactâmico aqui. Então, esse aqui ele é conhecido, são conhecidos como monobactâmicos. Os monobactâmicos, o principal representante aí é o Astrionam. Tá? Então, é um grupo bastante volumoso aqui como substituinte. Tá? Então, esses fármacos são todos eles beta-lactâmicos. Somando a eles, né, eu tenho também os inibidores de beta-lactamase, que depois eu explico o que é. Ok? Mas eles não têm atividade antimicrobiana direta, né? Eles só são auxiliares aí no processo. Ok? Então vamos lá. Então, conforme a característica da cadeia lateral, você vai definir, né, o espectro de ação, as propriedades farmacológicas, se ele é mais ou menos lipossolúvel, se ele é mais ou menos ativo contra, né, o espectro que ele pega aí, se é mais bactéria gram-positiva, se é mais gram-negativa. Então isso tudo vai depender desses grupos substituintes aqui e dos anéis vizinhos e de diversas coisas aí, né, da estrutura química como um todo. Mas o mecanismo deles é exatamente o mesmo. Todos eles, né, têm esse anel beta-lactâmico e, como eu disse, é ele que vai definir o mecanismo de ação. Então, como é que é o mecanismo de ação desses fármacos, né? O mecanismo de ação deles, né, do beta-lactâmico, resulta em parte da habilidade dele de interferir com a síntese do peptídeo glicano. Gente, eu vou tentar aqui só mostrar para vocês um videozinho, acho que vai dar. Vocês me digam se estão vendo, tá? É só tentar abrir ele aqui. Vamos ver se ele abre. O Mané aqui trocou ele de lugar, obviamente que o programa não vai encontrar, né? Então deixa eu achar ele aqui só um segundo. Então, como eu estava falando, esses fármacos, eles têm ação bactericida. Quando a gente fala de ação bactericida, lembrando, eu tenho duas possibilidades. Ação bactericida e ação bacteriostática, né? A bactericida é aquela onde eu mato a bactéria diretamente e a bacteriostática é aquela que confere só uma paralisia ao micro-organismo. Bom, só achá-la aqui, vídeos, não está aqui. Eu vou tirar o som dela só para poder te explicando. Vocês estão vendo essa imagem do vídeo? Me deem um ok. Estão vendo? Tô vendo, mas não tô ouvindo não, assim. Não é para ouvir mesmo não. Eu tirei o áudio aqui para poder eu explicar. Porque o áudio está em inglês, se ficar o áudio em cima da minha fala aqui, fica complicado. Então o que aconteceu aqui? Então a bactéria, né, simbolizada essa esferazinho como sendo a bactéria, fez um corte nessa bactéria, tá? E aqui eu tenho as estruturas, né, mostrando aqui a parede celular. Lembrando, né, que as bactérias que diferenciam aí, né, bactérias, os procariotas, né, eles têm parede celular, enquanto nós, eucariotas, não, né?
essas paredes celulares conferem a essas bactérias, por serem unicelulares, seres unicelulares, uma série de defesas, né? Então, normalmente eu tenho aqui acima da membrana citoplasmática, né? Eu tenho um espaço chamado, uma área chamada de periplasma e a parte de dentro chamada de citoplasma. Acima do periplasma, eu vou ter, então, a parede celular. Essa parede celular ela é composta, então, por um polímero, que eu chamo de peptidoglicano. É polímero de quê? Do ácido murânico e da glicosamina. Então, e elas vão ser, então, ligadas, né, às várias cadeias através de cadeias de aminoácidos. São 4 aminoácidos que fazem essa comunicação entre essas fitas de peptidoglicano que vão sendo formadas. Como é que elas são formadas, então? Então, eu tenho lá, né, o ácido, o N-acetilmurânico e a N-acetilglicosamina. Né? No ácido murânico se ligam, então, 5 subunidades de aminoácidos, uma cadeia de 5 aminoácidos. E depois, né, há uma união, então, entre a N-acetilglicosamina e esse ácido murânico. Tá? Nesse momento, eles passam, então, para fora e, através do mecanismo de transglicosidação, eles vão formando esse polímero, né, do peptidoglicano. Só que essas estruturas elas estão separadas. Para uni-las, o que acontece? Aquelas cadeias que estavam unidas aqui no ácido murânico, elas vão ser ligadas através de uma enzima chamada transpeptidase. Né? Então, ela vai formando, vai ligando essas cadeias e compondo, então, a parede celular. Isso é que vai dar rigidez, vai isolar essa bactéria do meio, vai impedir que ela perca, porque tem diferença osmótica entre a parte interna e a parte externa da cadeia. Então, como é que agem os beta-lactâmicos? Aqui mostrando, né, os beta-lactâmicos, aquele anelzinho beta-lactâmico aqui, né, quadradinho, né, aqui simbolizando. O que eles fazem? Eles são inibidores daquela enzima que faz a ligação, as ligações cruzadas, tá? Então, eles ligam nela e impedem que elas façam essa ligação cruzada. O que vai ocorrer? Eu vou diminuir a rigidez da estrutura dessa bactéria, né, da parede dessa bactéria. E isso vai levar a um colapso dessa parede. E vai ocorrer a entrada de água e a lise osmótica dessa célula. Ok? Isso aqui já é suficiente para nós, só para a gente entender. Então, ó, só voltando, né? Aqui, os beta-lactâmicos, então, se ligam às transpeptidases, carboxpeptidases, que são as enzimas bacterianas responsáveis por fazer essa fase final da síntese da parede, que é o quê? Ligar os polímeros de peptidoglicano um ao outro, dando rigidez, então, à parede celular. Ok? Entendido aí, né? Então, quando elas fazem isso, essa parede fica desestruturada e, ao ficar desestruturada, ela permite, né, ela perde sua função, que é esse isolamento, inclusive osmótico dessa célula, e vai entrar água, né? O meio interno dessa bactéria é mais hipertônico do que o meio externo. Então, a tendência da água aí é entrar. E com isso vai ocorrer o entumecimento dessa célula até que ela estoura, né? Então ela vai estourar e vai matar a célula. E por isso que eu chamo esses fármacos de bactericidas, porque esse mecanismo é necessariamente bactericida. Eu não consigo paralisar o crescimento celular com esse mecanismo. Entendido? Então, acho que aí é bem fácil de entender, assim, né? Então, né, eu teria lá, né, a parede celular, então ela vai sendo aquelas estruturas lá de ácido murânico e glicosamina, elas vão sendo colocadas, né? Tem diversas delas, né? As fitas vão sendo formadas, e em dado momento ocorre, né, a necessidade de fazer a ligação entre elas, né? Então, as várias fitas aqui, elas vão formando a parede celular. Até fica parecendo uma parede mesmo, com os tijolinhos aqui, né? Olha lá. Então eu tenho essas paredes celulares. Nossa, a última aqui ficou horrorosa. Bacana. Então, o que
os beta-lactâmicos fazem? Impedem que essa ligação aqui ocorra. Então, eu vou ter fitas assim, ó, né? Ups, cadê? Vou ter fitas que não se ligam, né? E com isso eu perco rigidez na parede celular. O resultado, né, é que a água vai entrar, né? Eu tenho entrada de água, né, nessa célula e ocorre então a lise osmótica. Beleza? Bacana. Então, para que isso aconteça, tem 3 etapas. Ela tem que penetrar na bactéria. E como é que ela penetra? Ela penetra a partir ali da parede celular mesmo, né? E tem um momento que é mais fácil disso ocorrer. São 2 coisas que estão acontecendo ali, né? Quando a bactéria está em divisão, quando ela está se dividindo, fica mais fácil, vocês não concordam? Primeiro, no processo de divisão é onde está ocorrendo síntese mesmo dessa parede celular. Ou seja, é ali que vai ser mais crucial a ação das transpeptidases, carboxipeptidases. Então, aquelas enzimas, se elas não estão ativas, a bactéria nem consegue se dividir, vai morrer antes mesmo de se dividir, né? Então, é um momento que a bactéria está mais frágil aí, ok? Então, então é um momento importante, né, dessa divisão. Outra coisa, para penetrar também essa parede celular, é um momento mais fácil. Fora isso, ela tem que passar por uns poros que são chamados de porinas. Tá? Porinas são proteínas, é um canal, né, de proteínas que permite a passagem, né, desses beta-lactâmicos. Ok? Essas porinas elas estão presentes numa estrutura mais externa. Lembrando, eu tenho 2 tipos de bactéria, né? A bactéria gram-positiva. Na gram-positiva, o que ocorre? Eu tenho a parede celular e logo abaixo dela a membrana celular. Já na gram-negativa, eu tenho, né, a parede celular, que é mais fininha, tá? Eu tenho a membrana aqui embaixo. E acima dela eu ainda tenho uma membrana externa aqui. Então eu tenho 3 estruturas, tá? Aqui é a parede, tá? Então, aqui entre um e outro existe o que a gente chama de espaço periplásmico, tá? Esse espaço periplásmico, ali era o periplasma, entre um e outro espaço periplásmico. Então, o que acontece? Para poder chegar aqui na parede celular, os beta-lactâmicos têm que penetrar nas bactérias gram-negativas nesses espaços. E esses espaços são, então, as porinas, tá? As porinas é que são essa passagem aqui. Beleza. Então, não devem ser destruídos por beta-lactamases. O que são beta-lactamases? Beta-lactamases são um mecanismo que as células descobriram para poder, as bactérias desenvolveram para poder não morrerem pela ação dos beta-lactâmicos, tá? Então, nesse caso, essas beta-lactamases são enzimas que destroem aquele anel beta-lactâmico. Então, né, lembra lá do anel beta-lactâmico, né? Eu tenho lá aquela dupla ligação, um nitrogênio aqui, né? É o anel beta-lactâmico. As beta-lactamases quebram esse anel. Sem esse anel, os beta-lactâmicos não conseguem se ligar às enzimas que elas fazem, que fariam, né, a síntese da parede celular. Então, as beta-lactamases, elas se antecipam, né? Elas se ligam a esse anel beta-lactâmico e evitam, então, que o fármaco, né, que o antibiótico, haja sobre as enzimas que fazem aquelas ligações cruzadas lá na parede celular. Ok? Beleza. Então, essa é outra coisa, né? Então, algumas bactérias, quando os beta-lactâmicos foram descobertos, já eram sintetizadores de beta-lactamase. Obviamente que a partir do momento que o ser humano começou a usar beta-lactâmicos em larga escala, foi aparecendo mecanismo de resistência aí das bactérias, produzindo mais beta-lactamase. Outra coisa, devem ligar-se e inibir a proteína ligadora, né, de penicilina. Isso eu esqueci de falar. Então, aquelas enzimas, né,
as transpeptidases, carboxipeptidases, que fazem então aquela ligação cruzada, elas são genericamente chamadas de PBP. O que é isso? É proteína ligante de penicilina, né? Do inglês binding, né? de ligação. Né? Então, é proteína ligante de penicilina. Né? No português, abrasileirou-se então, né? Ou aportuguesou-se e colocou então PLP. Mas vocês podem encontrar nos livros como PBP ou PLP. Ok? Então, elas precisam se ligar a essas proteínas ligantes de penicilina para poder exercer seu papel. Beleza? Mecanismo de resistência, basicamente, os três. Né? A produção de beta-lactamase é o mais importante, talvez, deles. A modificação na estrutura dessas proteínas ligadoras de penicilina, né? Que vão diminuir a afinidade, né? Então, é um grande problema. Outra coisa não, deixa eu falar aqui só falou da produção da beta-lactamase, né? Que eu só falei da produção da beta-lactamase, mas tem outros dois mecanismos, né? Um deles que seria a diminuição da permeabilidade, aqueles canais de porina deixariam de existir, ou né, diminui a quantidade do canal de porina, então né, diminua a quantidade de canais de porina, e com isso menos antibiótico entra, consequentemente, menor efeito ele vai exercer. Né? E os outros dois mecanismos já estão corretos, né? Ou seja, produção de beta-lactamase e a afinidade pelas PDPs. Então, mesma coisa, né? O PLP, né? Vamos chamar de PLP. Então, se eu diminuo a afinidade, né? A afinidade, eu também diminuo a eficácia do meu fármaco, ok? Então, são três possibilidades aqui. A produção de beta-lactamase, vamos colocar aqui, beta-lactamase. A diminuição, né, ou modificação desses canais de porina e a modificação das proteínas ligantes de penicilina. Muito bem. As cefalosporinas. Então, as cefalosporinas são beta-lactâmicos, né? São antimicrobianos beta-lactâmicos de amplo espectro. Então, são classificadas em gerações, assim como a gente falou para as quinolonas, elas também são divididas aqui em gerações, tá? E não há necessariamente uma ordem cronológica, não, né? Mas mais relacionados com as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Então, a primeira geração é muito relacionada aí também com esse espectro, né? Então, elas são muito ativas, a primeira geração é muito ativa contra o coco gram-positivo, a exemplo que acontece também com as penicilinas, e tem atividade moderada contra E. coli, contra Proteus mirabilis, contra a pneumonia, Klebsiella pneumoniae, né, que são adquiridos aí na comunidade. Tá? Não tem atividade contra o Haemophilus influenza. O Haemophilus influenza é um dos mais importantes. Não confundir com o vírus influenza. Tá? O vírus influenza é da gripe. O Haemophilus é uma bactéria. O outro é um vírus. Então, não age contra estafilococos resistentes à oxacilina, pneumococo resistente à penicilina e enterococo. Então, lembrando, aquelas infecções de vias aéreas superiores, eu tinha dito para vocês que os grandes vilões normalmente são, né, o Haemophilus influenza, aqui não está, mas cadê o pneumococo? Eu tinha visto pneumococo aqui. Não, pneumococo não estava não. O pneumococo, né? Está aqui, pneumococo está aqui. Pneumococo, né? Streptococcus pneumoniae e a Moraxella catarrhalis, que é uma outra bactéria. Por que essas aqui não são sensíveis? Né? Porque ela é uma bactéria produtora de beta-lactamase. Então, né, tanto ela quanto a Moraxella catarrhalis produzem beta-lactamase. Ok? O bacana é que elas podem, né, as cefalosporinas, elas não têm problema, elas podem ser usadas na gestação, sem problema. Aqui, mostrando um pouquinho alguns representantes da classe. Talvez os que a gente mais conheça seja a cefalexina, né? Cefalexina é uma das mais empregadas, né? Mas ela é basicamente de utilização oral. E eu tenho também a cefadroxila, né? Também um outro fármaco bastante importante. Importante por quê? Porque muitas vezes a pessoa está internada
fazendo uso de cefalotina e vai receber alta, ele pode permanecer em casa usando a cefadroxila por via oral, não precisa, né? Às vezes até a cefalexina é admitida, tá? Então são fármacos aí bastante empregados no nosso dia a dia, né? Infecções aí na comunidade, muitas delas são tratadas principalmente com a cefalexina. É uma opção boa quando a pessoa já tem alguma resistência à amoxicilina, por exemplo, o espectro da cefalexina é um pouquinho mais ampliado. Indicações, então são várias aqui, né? São apropriados tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus, sensíveis à oxicilina, a estreptococcus, infecção de pele, partes moles, faringite estreptocócica, desde que o estreptococcus não seja resistente, né? Então, por exemplo, o Streptococcus pyogenes, né, causador lá da dor de garganta, um dos principais causadores daquelas, né, tonsilites lá, então geralmente é sensível às cefalexinas, tá? Infecções do trato urinário não complicadas, especialmente durante a gravidez. Por quê? Né? O uso, por exemplo, de uma quinolona está contraindicado, a gente já falou isso. Então, são fármacos bem empregados. Então, eles têm baixa toxicidade, espectro de ação bom, baixo custo, meia-vida prolongada, tá? Então, são fármacos que geralmente são bem empregados, né? Então, principalmente lá a cefazolina, que tem essas características todas, é um fármaco bastante empregado aí na profilaxia de diversas cirurgias. Contraindicação, né? Não é indicado aí, como eu tinha dito para vocês aqui, né? O hemófilos influenza e a Moraxella catarrhalis, que já são, né, que são bastante presentes na sinusite, na otite média, mas que são naturalmente produtores de beta-lactamase, tá? Não atravessa a barreira hematocefálica, então não pode ser usada aí em infecções do sistema nervoso central. E a atividade contra bacilo gram-negativo é bastante limitada. Ela é basicamente gram-positivo nuclease. Segunda geração, em relação à primeira, apresenta maior atividade aí contra o hemófilos influenza, Moraxella catarrhalis. Isso significa dizer que é uma geração mais resistente à beta-lactamase, ou seja, resistente àquela enzima produzida por algumas bactérias que destroem o anel beta-lactâmico. Então, isso se dá principalmente devido às substituições que acontecem naqueles grupos substituintes, aqueles grupos vizinhos ali, tá? Então, impedindo que o anel beta-lactâmico seja quebrado. A Neisseria meningitidis, nós falamos a Neisseria gonorreae, a outra bactéria do gênero Neisseria aí é Neisseria meningitidis, né? Então, a meningite não provoca uretrite não, mas a Neisseria gonorreae pode provocar meningite, tá? Muito bem. A Neisseria gonorreae está aí, né? Que a gente já falou, inclusive, é opção de escolha, né? É a primeira opção, tratamento da gonorreia. Em determinadas circunstâncias, aumento da atividade in vitro contra algumas enterobacteriáceas, tá? Então, isso aqui foi o que definiu a segunda geração. As drogas disponíveis no Brasil, basicamente, a cefoxitina, a furoxima e o cefaclor, né? Aqui, né, a cefoxitina bem usado, né, o cefaclor também é bastante usado. A cefuroxima é um pouquinho menos, mas a vantagem tanto do cefaclor quanto da cefuroxima é que elas podem ser dadas por via oral. A cefuroxima, especialmente, apesar de não ter muito emprego na terapêutica e nos hospitais, ela pode ser dada por via intravenosa, intramuscular, e na hora que o paciente tiver melhor, você pode mandar ele para casa com o mesmo fármaco por via oral. Então é um fármaco bastante interessante. Entretanto, o gosto desse negócio aqui é horroroso, né? É muito ruim. Mesmo a indústria tendo tentado fazer aí algumas modificações aí para a utilização dela, né? De disfarçar essas características organolépticas muito ruins, ela é muito ruim, né? Aqui em casa os meninos já tomaram, né, cefroxima uma vez, Francisco, e coitado, né? Mas aqui em casa eu sempre sou a favor da democracia. Então eu vi pessoas perguntando, pai, você, né, perguntava, né? Agora já tão grande, né?
perguntava, rapaz, isso aí é ruim esse remédio? Eu falei assim, eu não gosto de mentir para meus filhos, não. Isso aí é ruim. Aí vocês têm duas opções, mas eu sempre dou uma opção para eles, né? Pessoal, ou vocês tomam um remédio ruim, né? Ou vocês apanham e tomam um remédio ruim. Então, geralmente, eles escolhem a primeira opção. Né? Bacana. Então, a cefaloxima, já falei aí da atividade contra o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. O trio parada dura das infecções respiratórias, né? Que a gente já falou. Então, bastante usado aí, né? Incluindo cepas produtoras de beta-lactamase, né? Então, ou nessas infecções respiratórias adquiridas na comunidade, quando não se tem ainda, né, o diagnóstico do agente etiológico, né? Então, é uma boa opção. É efetiva no tratamento da meningite por hemófilos, né, que também é uma outra meningite bastante grave, pela Neisseria meningitis e pelo Streptococcus pneumoniae, que também pode causar meningite. Tá? Bom, aqui só dizendo que contudo, né, com o aumento da potência da cefalosporina de terceira geração contra esses organismos e pela melhor penetração dessas cefalosporinas nos líquidos cefalorraquidianos, elas são usualmente as preferidas aí no tratamento dessas infecções. Lembrando, a primeira geração ela não conseguia penetrar o sistema nervoso central, aqui consegue. Né? Aqui indicações, né? Basicamente, eu não vou ficar entrando, né, perdendo tempo hoje falando de todas elas aqui, mas estão descritas. Então, infecções abdominais, pélvicas, infecções com pé diabético, mistas, né? Então, tecidos moles de forma geral, nas infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções de pele, sinusite, otite. Então, elas são bastante empregadas, elas têm bastante utilização. Também é utilizada na profilaxia de cirurgias coloretais. A terceira geração, o que ela ganha em relação à outra? Elas são mais potentes para o lado lá das gram-negativas. Até agora nós tratamos basicamente de gram-positivas, né, na primeira geração. Na segunda geração começa a entrar um pouquinho ali em gram-negativo, e agora ela começa a ampliar, a terceira geração começa a ampliar esse espectro para esse lado. Né? Além de ter uma atividade antimicrobiana superior contra o Streptococcus pneumoniae, né, incluindo aquelas com sensibilidade intermediária às penicilinas, né, o Streptococcus pyogenes e outros Streptococcus, né, com exceção aí da ceftazidima, apresenta então uma atividade moderada aí contra também o Staphylo aureus, sensível à oxicilina. Né? Por outro lado, também, né, somente a ceftazidima tem atividade contra a Pseudomonas aeruginosa. Então, ó, aqui nós já começamos a falar de bactérias que são, vamos dizer assim, hit parade, né, são o top 10 das bactérias causadoras de infecção hospitalar. Tá? Drogas disponíveis no Brasil aí, né, a ceftriaxone, que nós falamos aí, que é indicação no tratamento da Neisseria, né, com anorreia, a cefotaxima e a ceftazidima. Tá? Então, mostrando aqui, né, as administrações, esses, entretanto, todos eles por via intramuscular ou intravenosa. Tá? Não tem via oral dessa classe aí, ou dessa geração. Né? Indicações dessa geração, então, infecções de ferida cirúrgica, pneumonias, infecção do trato urinário mais complicadas, então são bastante empregadas. Né? E principalmente, uma coisa importante são infecções por bacilos gram-negativos, que são adquiridos já no hospital, como eu disse, então, nas infecções hospitalares. Tá? Então, aqui uma série de indicações dentro da ceftaxima contra a ceftriaxone, né, o tratamento aí daquelas bactérias que nós já falamos, e pela boa penetração também no sistema nervoso central, atividade também contra pseudomonas, a ceftazidima excelente opção no meningite por pseudomonas, tá? Uma meningite bastante grave. A quarta geração, então, conserva as ações contra as bactérias gram-negativas da anterior, incluindo a atividade aí contra pseudomonas. Né? Então, lembrando, a atividade contra pseudomonas nas gerações anteriores
era discreta. Então, essa quarta geração ela já começa a ter uma atividade maior, né? Então, e tem também uma grande atividade contra cocos gram-positivos, especialmente os estafilococos, né? Então, se tornam fármacos importantes aí no ambiente hospitalar. Então, atravessam as meninges, estão utilizados em tratamento de meningite e são resistentes às beta-lactamases, né? E pouco indutoras aí de sua produção. Então, as drogas, né, mais importantes aqui no Brasil é a cefepime. Cefepime e cefpiroma, mas aqui no Brasil é a cefepime, tá? Basicamente também intravenosa, esse daqueles fármacos guardados no cofre lá no hospital, né? Então, são fármacos caros e de uso bastante restrito. Isso é só quando o pessoal da infecção hospitalar, né, o grupo lá, né, de infecção hospitalar, libera o uso, né? Alguns fármacos, como as penicilinas, né, aquelas cefalosporinas de primeira geração, dependendo do hospital, do protocolo do hospital, você já libera a medicação e aguarda a avaliação da CCIH, né, da Comissão de Infecção Hospitalar. Esses aqui só após a avaliação que são liberados. Tá? Indicações, né, a gente já falou aí, né, basicamente as infecções da pneumonia hospitalar, infecção do trato urinário grave, meningite, bacilo gram-negativo, né, estafilococcus sensível à oxicilina. Essa droga também faz parte do esquema empírico, é usado em pacientes granulocitopenia, né, febril. Tá? Reações adversas, agora falando da classe como um todo, né? Então são antimicrobianos de boa tolerância, geralmente eles não têm grande problema para a tolerância mesmo, não tem pessoa enjoo, essas coisas geralmente são raras, né? Mas, né, acontece, né? A tromboflebite, principalmente naquelas drogas usadas, né, administradas por via intravenosa, né? Então pode aparecer. Hipersensibilidade, né, de 5 a 16% dos pacientes aí que têm antecedente de alergia às penicilinas, né? Tem também, né, podem ter uma alergia cruzada às cefalosporinas. Muitos médicos, quando o paciente já é conhecidamente sensível, né, ou melhor dizendo, ele já é alérgico às penicilinas, eles optam para o uso de alguma cefalosporina. Por quê? Porque apesar de terem o mesmo núcleo estrutural, o anel beta-lactâmico, aquele anel vizinho, né, se vocês lembrarem aí, no anel vizinho, no caso das penicilinas, né, eu tinha lá, né, o anel beta-lactâmico, né, e eu tinha aqui um anel de 5 membros. Tá? No caso das cefalosporinas, aí já é um pouquinho diferente. Eu continuo com o anel beta-lactâmico, né, que é a parte comum deles, né? Só que o anel aqui é um anel de 6 membros. Tá? Esse anel de 6 membros e os grupos substituintes podem não deixar que ocorra essa reação cruzada, tá? Essa alergia cruzada. Depende muito, né, do organismo do sujeito, o que foi a estrutura antigênica que levou ao desenvolvimento da alergia, né, dos anticorpos lá. Ok? Então, isso vai depender muito desse caso a caso. A anafilaxia é muito rara. É mais fácil com penicilina do que com cefalosporina. Né? Nos pacientes com história de reação de hipersensibilidade grave à penicilina, o uso de cefalosporina deve ser evitado. Então, a pessoa que já teve lá um choque anafilático com penicilina, você não vai nunca usar uma cefalosporina. Tá? Ou teve uma alergia suave, uma reação dérmica e tal, já é preocupante. Né? Eosinofilia e neutropenia são raramente observados. Lembrando, né? Principalmente o eosinófilo está muito envolvido com o processo alérgico. Né? Então pode aparecer. São pouco nefrotóxicas e hepatotóxicas, então são fármacos bastante seguros. Né? E era isso, tá? Só para poder a gente, então, finalizar aqui
essa, esse tópico da matéria. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, são 4 para as 8. Eu vou abrir agora para dúvidas, tá? Questões que vocês viram aí, que tiveram alguma dúvida, e eu vou abrir a prova aqui, vou liberar a prova para vocês, e vou abrir o cabeçalho da prova aqui para poder dar umas instruções para vocês, ok? Dúvidas? Oi. O que seria a neutropenia? Neutropenia é quando eu tenho a eosinofilia e neutropenia, neutrófilos que vão estar sendo diminuídos, diminuição do número de neutrófilos, tá? Eosinofilia é o aumento de eosinófilo e neutropenia, diminuição de neutrófilo, tá? Beleza. Próximo. Perguntas? Piscine, Oi. na administração do medicamento, uns slides para trás aí, tem a primeira opção e a segunda opção. Quando eu vou saber que eu tenho que dar uma, tipo assim, partir para um medicamento de segunda opção? Você está falando no quê? Lá no início. No início tratamento da uretrite? Lá da Isso. uretrite? Ah, pera, deixa eu abrir ele lá. Então, ó, a segunda opção, ela vai muito de acordo com o paciente, tá? O porquê? Às vezes o paciente, ele tem uma alergia a essa classe aqui da azitromicina, é chamada de classe de macrolídeo. A principal característica dos macrolídeos é problema hepático, tá? Então, cada fármaco tem vamos dizer assim, uma reação adversa mais frequente, né? Dos beta-lactâmicos, a gente falou aí que eles são bastante bem tolerados, a maior parte das vezes, só tem um probleminha, que é alergia, né? Esse é o mais complicado deles lá. No caso dos macrolídeos, o principal problema está relacionado com dano hepático, tá? Se a pessoa já tiver, por exemplo, um problema hepático, uma hepatopatia qualquer, uma cirrose, uma esteatose hepática, se tiver algum problema hepático já não são fármacos muito bem indicados, né? Então, nesse caso, eu pularia aqui para a segunda escolha. Lembrando, a cefatrexona permanece nos dois casos, ok? Aqui, e se não tiver, e se a pessoa for alérgica à ceftriaxona? Bom, aí você já vai começar a complicar a situação, né? Aí normalmente vai tentar usar. Eu usaria doxiciclina, tá? Por quê? Porque a doxiciclina é da classe das tetraciclinas, tá? Então a doxiciclina, ela até há pouco tempo era fármaco de primeira escolha no tratamento da gonorreia também, entendeu? Então, seria uma opção. Então, isso, caso a caso, tem que ser avaliado de acordo com o paciente, né? Se outra possibilidade, eu peguei lá o corrimento uretral daquele paciente, fiz um GRAM, vi que tem bactéria, né, diplococos lá e tal, e coisa, e que GRAM negativo e tal, e desconfio que seja Neisseria, e pronto, aí eu vou tratar. Mas antes eu faço também uma cultura, tá? Então eu ponho a cultura e faço um antibiograma. Pronto. Aí chega lá no antibiograma, eu descubro que aquela cepa especificamente daquela Neisseria não é sensível à ceftriaxona. Então eu vou ter que trocar meu fármaco. Eu vou entrar normalmente com uma tetraciclina, tá? Ou eu vejo que a minha clamídia lá, né, ela está resistente à azitromicina. Aí eu troco para doxiciclina. Então são duas características, né, que eu tenho que levar em consideração. O paciente, ou duas coisas, né? O paciente, né, a aceitação, a existência ou inexistência de reação adversa dele, né, ou condições patológicas que ele tenha também, né? Até mesmo não patológicas, por exemplo, gravidez, né? Gravidez eu não uso doxiciclina, não posso usar doxiciclina. Doxiciclina é sequestrante de cálcio, então tem uma série de coisas assim que eu tenho que levar em consideração, ok?
Pegar aqui embaixo aqui um outro caso aqui, né, que a gente falou da gentamicina, que é provavelmente uma opção, né, uma segunda opção. Por quê? Porque aqui já está desconfiando que que a ceftriaxona não está agindo sobre o gonococo. Então, eu estou saindo de uma classe, que são os beta-lactâmicos, estou passando para outra classe, que é um aminoglicosídeo, né? Então, aqui sempre nessas tentativas de contornar a resistência dessa bactéria. Entendido? É. É. Você não vai se referir aos medicamentos assim na prova. É caso a caso, tá? No caso, caso a caso. Se eu pedir alguma coisa, eu tenho que te dar uma série de dados para você poder optar entre um e outro. Entendido? Tá. Uhum. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Policinho, Sim. eu queria só te pedir um favor, eu não sei se seria possível. Sabe aquela atividade que a gente fez no Socrativo? Sei. Eu eu tinha anotado algumas coisas a respeito da atividade. Só que eu perdi os prints que eu tirei para guardar mesmo, sabe? As questões. Samantha, eu não sei se você ouviu no início aí, não sei se você estava na sala na hora que eu falei. Como a gente está com pouco tempo hoje, eu vou postar o gabarito com as questões lá para vocês, entendeu? Aí. Eu não tinha escutado, não tinha visto. Eu queria mesmo. Então tá, então eu vou postar para vocês lá, ok? Para poder a gente ganhar tempo. Então eu posto o gabarito com as questões, com as alternativas e os gabaritos, ok? Maravilha, maravilha. Obrigada, viu, Licinho? Então tá, joia. Deixa eu só abrir aqui a prova. Vou abrir o cabeçalho. O resto da prova vocês vão vendo depois. Não, se bem que eu vou comentar um pouquinho ela aqui também, tá? Só para poder vocês esclarecer alguma dúvida e explicar o que eu quero. Ô, gente, eu vou estar com... Oi. Estavam me perguntando aqui no grupo, que já que a prova deu uma atrasada um pouco, estão perguntando se vai adiar também o horário de entrega. O horário de entrega, gente, para mim, eu coloquei para todas as minhas turmas 21 horas, justamente por conta disso. Né? Tem 24 horas, tá? Então, eu já calculando isso, eu coloquei, está lá no cabeçalho, que nós vamos mostrar agora. Valeu? Tá bom. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu abro a certa, né? Depois estou abrindo a prova errada. Não, essa é do processo inflamatório. Essa foi de ontem, de anteontem. Se você quiser aproveitar e mostrar de sexta, tem problema não. A de sexta ainda não fiz, vou fazer hoje. Tá? Então aí não adianta mostrar para vocês agora que não vai funcionar. Não, porque F não. Acho que F já foi também. Oficial 1, vamos ver se abre aqui. Abriu. Beleza. Então vamos lá. Ó, então aqui, ó, só para poder a gente já esclarecer, né? Então aquele ponto que o Calcis Clay já perguntou aqui, ó, né? Então 21 horas, tá? Do dia 23, ou seja, de amanhã. Então é o horário limite para vocês fazerem a entrega. Essa avaliação ela é individual. Eu sei que vocês vão fazer ela em conjunto, mas vocês vão me entregá-la de forma individual. Só que eu vou pedir para vocês que façam respostas individuais. Vocês podem discutir a questão e cada um faz a sua resposta, ok? Porque se tiver resposta idêntica, eu dou 0 para as duas. Beleza? Então, só para não falar que a cigana enganou ninguém. Então, nós vamos colocar na regra do jogo aqui. Então, vocês podem fazer, discutir, do jeito que for. Chegar a uma conclusão, aí cada um vai lá e escreve com as suas palavras, né, do seu jeito, a resolução da prova. Bacana? Bom, a única forma de envio de avaliação é via aquela, né, minhas mensagens lá no AVA. Tá? Não dá para poder mandar pelo Telegram, não dá para poder mandar pelo WhatsApp, não dá para mandar pelo e-mail, é só por essa mensagem. Se mandarem qualquer outro meio e não mandarem lá, eu vou considerar como não entregue. Tá? Então, às 21 horas do dia 23, ou seja, de amanhã, eu vou lá e vejo todas as provas que estão enviadas.
e aquelas vão ser consideradas entregues. Tá? Então, prazo de 24 horas. Então, é o que a gente estava falando. Bom, bacana. Outra coisa, a identificação. Isso daqui, gente, por favor, faça a identificação correta, porque está no cabeçalho, eu explico, como eu expliquei, eu deixei tutorial para o pessoal de Química Farmacêutica, eu falei, eu expliquei na turma de segunda-feira, e o pessoal ainda identificou errado. Então, são duas identificações que têm que ser feitas. A primeira, que na verdade aparece aqui em segundo lugar, no item 6, né? Quando você vai colocar lá a mensagem, tem uma parte lá, assunto. Né? Então, em assunto, você vai colocar oficial 1 FISFAR renal. Tá? E o seu nome completo, sem abreviação. Né? Então, lá, né? Fariseu da Silva. Você coloca lá, Fariseu da Silva, tá? Se você é fariseu, saduceu da Silva, né? Você tem que colocar fariseu saduceu da Silva. Agora, se você, na hora de anexar a prova, eles te pedem também para poder colocar um nome no arquivo, tá? Então, de preferência, você já coloca esse nome já no próprio arquivo de vocês na hora de salvar. Você vai colocar oficial 1, FISFAR renal, o seu primeiro nome, né? Então, no caso, só fariseu. Se você é fariseu saduceu da Silva, você vai colocar só fariseu e o último nome da Silva. Não precisa colocar ali todo, porque para não ficar com o nome do arquivo muito grande. No local do assunto, você pode colocar tudo, para eu não ter erro, para eu saber quem é que está me entregando o trabalho. E no final aqui, no arquivo que vocês estão criando, o doc, né, o documento de Word que vocês vão criar, vocês vão colocar, então, o nome abreviado, assim, o primeiro e o último nome. Ok? Entendido? Outra coisa, quem souber, quem tiver tranquilidade de fazer, né, e puder mandar em PDF a prova, eu prefiro. Prefiro porque é uma segurança para mim e uma segurança para vocês, porque o PDF, ele tem jeito, obviamente, de mexer, mas é mais difícil de ter algum desvio de configuração. Às vezes vocês fizeram um esquema lá e o esquema saiu de configuração e eu vou lá e corto porque o esquema saiu errado. Está errado é porque perdeu a configuração. Então, quem tiver tranquilidade de mandar no PDF, né, transformar para PDF, por favor, o faça, manda em PDF. Quem não tiver, professor, eu não sei, eu sou um analfabeto digital, eu mal sei mandar um e-mail e receber um e-mail. Então, nesse caso, meu filho, você vai fazer lá no feijãozinho com arroz mesmo, faz no doc, beleza? Bacana. Então, o que eu tenho aqui? Né? A prova de vocês. Então, eu tenho um caso clínico do rapaz aqui, o senhor de 47 anos, senhor não, né? Um jovem de 47 anos, JMB lá, de sexo masculino, casado, trabalhador rural, comparece no serviço de saúde, com queixo de corrimento peniano, caroço na virilha, né? Ardência e vermelhidão no olho esquerdo, além de mal-estar geral. Relata a relação sexual desprotegida há 5 semanas, né? Beleza, o corrimento peniano começou há 5 dias após o contato. 5 dias após o contato. O caroço na virilha se manifestou há 3 dias juntamente com a irritação ocular. E aí vem as fotografias aqui do caso, bacana, beleza. E aí é solicitado, né? Os exames foram solicitados. Microscopia da secreção ocular e na secreção peniana foi pedido um exame de grã. Oi, pode perguntar. Eu estou ainda na fase do cabeçalho. Você já movimentou a tela e só para mim que está congelado? Ou o pessoal tá ver? Aqui está normal. Aqui está rodando, tá, gente? É para mim, vou esperar se atualiza. Tá, então deve ser o seu navegador aí ou alguma coisa. Bom, mas de qualquer forma, né, eu coloco aqui os exames, né, Samanta vai ouvindo. Eu peço os exames, a microscopia da secreção ocular e da secreção peniana. E para cada uma coloração diferente. Tá? Só descrevendo o caso, né, os exames, para poder, né, pra ficar claro.
Então, a biologia molecular, né? Peço da secreção peniana e peço também VDRL e o HIV. Alguns nomes aqui que vocês não conhecem, eu quero propositalmente que vocês procurem. Então, é para vocês procurarem mesmo. HIV todo mundo conhece, né? Mas o VDRL pode ser que vocês não tenham intimidade. Mas é um exame também para verificação de doença venérea. Ok? São praxe quando, né, eu ofereço para o meu paciente sempre, né, para fazer HIV, não é obrigatório, né? Mas então, quando a pessoa aparece com uma doença venérea, ela pode ter outra. Então, eu sempre procuro para sífilis e para o HIV, né, se o paciente concordar. Beleza? Então, os resultados dos exames vão estar aqui, vocês vão analisar esses resultados dos exames. E eu tenho também uma prescrição que foi feita para esse paciente. Tá? Beleza. O que eu peço lá? Né? Então, dado o caso clínico acima, eu peço, né, qual o provável diagnóstico. Então, vocês vão analisar os resultados lá, dentro daquilo que a gente discutiu, da fisiopatologia de algumas doenças, e vão dar um provável diagnóstico. Aqui é um só, tá? Provável diagnóstico, tá? Qual que é o provável diagnóstico desse caso? Eu não preciso justificar aqui, tá? Eu quero, no item 2 é que vocês vão fazer isso. Ou seja, na segunda pergunta, quais os elementos desse caso clínico levaram a essa conclusão, tá? Então, eu vou, né, separando aí para poder. Então, primeiro é só o diagnóstico e segundo os elementos que levaram à conclusão. Uma pergunta não mata a outra. O que eu quero dizer? Porque muitas vezes a pessoa diz, pô, se eu errar a questão 1, a questão 2 está errada também? Justamente por isso que eu dividi as duas questões, entendeu? Se você errar o diagnóstico, mas acertar lá os elementos, né? Ou seja, você errou o diagnóstico, mas o que você justificou para chegar àquele diagnóstico estava coerente, eu dou 100 pontos. Entendido? Então, quer dizer, isso é para não sacanear ninguém. Né? E o contrário também. Né? Eu acertei o diagnóstico e errei né, os elementos que levaram lá. Eu também considero. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. O 3. Elabore um roteiro de anamnese para uma consulta farmacêutica a esse paciente, antes da aplicação da medicação. E você vai fazer esse roteiro e vai justificar cada item. Nesse caso, né, eu tenho um gabarito meu que tem alguns itens que são imprescindíveis que ali estejam. E a nota vai ser dada em cima desses que são imprescindíveis. Tá? São 2 ou 3 que são imprescindíveis. Obviamente que esses 3 são limitantes. Né? Agora, se você puser para mais, né, e tiver correto, não tem problema nenhum. Ok? Bacana. Você concorda com a prescrição médica? Aí vocês vão fazer a análise da prescrição médica e vão dizer se concordam com a prescrição médica. Tá? Justifique. Por que você não concorda? Tá? O que te levou a não concordar? Nesse caso, as duas estão casadas. Ok? Então, a justificativa, ela define se você não concorda, se você não, né? Aí você vai colocar o porquê. Você disse sim, você vai colocar o porquê. Né? Se não tiver o porquê, a questão inteira está anulada. Beleza? Ou zero, melhor dizendo. Na questão 5, perceba que elas são 2 letras. Entretanto, você vai responder uma só. Por quê? Em relação à questão anterior, caso concorde, ou seja, se você concordou com a prescrição, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que esclarecer ao usuário como esse fármaco o curará. Ou seja, como que esse fármaco vai fazer, né, que está lá na prescrição, vai fazer para resolver o problema dele, né, a doença que ele tem. Vai te explicar. No segundo caso você não concorde, né, você vai elaborar um comunicado ao médico, porque você não pode falar para o paciente assim, o médico errou aqui. Isso é antiético. Tá? Então você vai ter que elaborar um comunicado para o médico, sugerindo com base técnica, ou seja, com fundamentos farmacológicos,
e com os protocolos para tratamento daquela doença, tá? As alterações necessárias. Então, você vai, né, para o paciente, você vai falar assim, olha, eu vou tentar falar com o médico aqui e tal, coisa, mas eu vou mandar um relatório porque parece que teve um probleminha aqui na prescrição que eu gostaria que ele certificasse só para a sua segurança. Tá? Você não vai falar com o médico que errou. Então, faz esse relatório, fechado de preferência, né, e manda para o paciente levar para o médico, ou então você entra em contato com o médico e vai fazer esse relato para ele. Beleza? Então é isso. Então, lembrando, ó, ou é uma ou é outra. Entendeu? Então, essa questão vale 200 pontos, ou letra B ou letra A. Não precisa fazer as duas, não. Entendido? Bacana. E a 6 e última questão, né? Quanto à ceftriaxona, né? Eu quero que você classifique-a farmacologicamente. Então, colocar, né? Classificando, né? O que ela é, como que ela é e tal, papapá, a que classe ela pertence, por aí vai. E letra B, essa você tem que fazer a letra B, tá? Explique com suas palavras, não é pegando o meu slide, não é, né? Porque eu jogo aqui eu copio o que vocês me responderam, jogo no Google e descubro onde é que vocês tiraram, tá? Então, explicar com as suas palavras o mecanismo de ação. Bacana? Ah, outra coisa. Terminado aqui, eu vou baixar o vídeo e eu vou liberar para vocês lá na mesma aula, na aula 10 lá, para vocês terem também esse mecanismo de ação já explicado lá por mim, para vocês entenderem e fazerem a parte de vocês. Ok? É só isso, tá? Tranquilo demais a prova, facinho para quem acompanhou aí as aulas e manda em brasa, então. A prova, ela tá aqui no AVA, você já colocou aqui no AVA? Eu vou só liberá-la agora, que eu não liberei ainda, tá? Ah, eu não tá. falei, Tá. eu só depois que eu tivesse explicado que eu ia liberar, porque senão, o que acontece? O povo vai lá, abre a prova, começa a tentar resolver, não presta atenção no que eu estou explicando, e aí depois fica, né? Aquela chuva de nego me mandando coisa no Telegram aqui, né? Ontem no feriado você precisava ver como é que foi, né? Então, não dá. Né? Nesse caso aí, quero saber, alguma dúvida quanto à resolução ou quanto à estrutura da prova? Alguma dúvida que ficou da questão, das questões propostas aqui? Cristina, a gente vai mandar só as respostas para você ou precisa copiar? Não precisa copiar nada. Eu vou mandar em Word, vocês vão responder embaixo aqui, ó. Clicou aqui e responde. Tá? Entendi, porque esse método aí é novo. O outro que a gente fez não foi assim, não. Terminou isso daqui, isso é em Word mesmo. Terminou isso daqui, você vai fazer o quê? Vai lá, ó. Para quem tem essa versão do Word, é muito fácil. Você vai colocar exportar. Pede exportar e já cria o PDF direto. Vocês estão vendo isso aqui? Cria o PDF direto. Pronto, já tem sua prova prontinha, boa para entregar, tranquilo, sem problema nenhum. Beleza?